Bom, esse é o afastador de alforje da minha moto. Eu resolvi fazer um molde de madeira mesmo, com a serra tico-tico. Mas claro que você pode fazer com papelão ou qualquer outra coisa. E esse molde eu fiz simplesmente passando a caneta pelas extremidades do afastador de alforje e depois cortei com a serra. E da mesma forma que eu fiz com o afastador de alforje para fazer esse molde de madeira, eu fiz também com o molde de madeira, passando a caneta nas extremidades dele, em cima da chapa de ACM. E eu resolvi fazer com chapa de ACM porque estava sobrando aqui em casa. Porque eu tô com um projeto de motorhome em uma besta, e aí eu fechei as janelas dessa besta com a chapa de ACM e sobrou. Então, depois de marcar com a caneta, eu cortei com a serra tico-tico, depois dei uma lixadinha de leve, limpei, e aí começou a instalação de fato. E eu usei esses grampos tipo sargento, que é como se fosse uma pessoa segurando a chapa no lugar. E aí então eu comecei a furar por cima da chapa de ACM, transpassando o ferro do afastador de alforje. E existe também a opção de soldar a chapa de ACM ou qualquer outra chapa metálica no afastador de alforje. Mas eu resolvi furar para colocar rebite, porque, como eu falei, eu estou no projeto do meu motorhome e sobrou rebite. Então, para mim, foi mais fácil. E eu digo que foi mais fácil para mim porque o meu afastador de alforje está com um parafuso esplanado, um que fica ali embaixo do bagageiro traseiro. E se eu fosse soldar uma chapa metálica nesse afastador de alforje, eu teria que retirar toda a estrutura do afastador para poder fazer a solda, para não correr o risco de respingar a solda e danificar a moto. Então, como para mim é dar um trabalho da porra tirar todo o afastador de alforje, trocar o parafuso, isso sem contar que talvez eu tivesse uma grande dificuldade para tirar o parafuso que está esplanado, eu resolvi fazer dessa forma aí. Mas, como eu não tenho medo de mostrar os meus erros, vejam aí 3 erros que eu cometi nesse trabalho. Isso aconteceu essas 3 vezes porque eu usei a furadeira um pouco próximo demais da extremidade do afastador de alforje. E aí a broca escapuliu e rasgou a chapa de ACM. Mas, em minha defesa, eu digo que não é tão fácil assim fazer o furo certinho no centro da barra de ferro, já que ela é redonda, né? Mas o mais importante é que eu mais acertei do que errei e esses erros não vão influenciar muito no resultado final, já que essa parte que ficou com o rasguinho ali vai ficar tampada pelo bagageiro lateral. Bom, e o próximo passo é usar uma broca do tamanho do parafuso que você vai colocar na chapa, fazer os furos, colocar os parafusos e, com os parafusos colocados no lugar, com aperto só na mão mesmo, é hora de fazer a marcação no baúzinho lateral para poder furar esse baúzinho. E aí, essa marcação você pode fazer de várias formas. Você pode colocar alguma coisa ali no parafuso que deixa uma marca ali no baúzinho lateral, ou você pode só fazer uma marca com o dedo, com uma chavezinha. Eu fiz a primeira marca aí fazendo pressão só apertando o baúzinho contra os parafusos, e aí ficou uma marca só, outras 2 não ficaram. E aqui no meu caso, eu tenho esse parafuso de engate rápido que você puxa para poder sacar o baúzinho a hora que quiser e depois coloca de volta. 2 parafusos embaixo, que estão basicamente alinhados, são iguais. E esse de cima, que ficou no centro acima, é o parafuso com engate rápido. E aí, para colocar tanto esse parafuso de engate rápido quanto os outros, você tem que, desaparafusar, desrosquear e fazer o furo nas marcações e aí colocar o parafuso lá dentro. E aí, depois que eu fiz o furo para colocar esse primeiro parafuso aí, com a marcação que eu fiz só fazendo pressão, eu coloquei o baúzinho no lugar e marquei as próximas furações. E então, depois de fazer os outros 2 furos e colocar os outros 2 parafusos, apertei as porcas dos parafusos com chave de boca e pronto, baúzinho instalado. Bom, o baúzinho é de plástico, não tem tanta segurança, mas tem uma chavezinha ali para trancar. Ele tem esse balanço aí por causa do plástico, mas já fiz um bom test drive passando por estrada sem asfalto e bem esburacada. E tanto fora do asfalto como no asfalto, esse balanço do baúzinho não me incomodou. E se você reparar bem, você vai ver que um baúzinho não está tão alinhado com o outro, não está perfeito, mas para um trabalho amador feito em casa, eu acho que está bem legal.